Olá, como estão todos? Desejar um feliz ano novo, um novo ciclo que reinicia todos nós, sempre com muitas reflexões, pois foram momentos importantes que nos trouxeram até aqui. Então que possamos, nessa nova jornada que se inicia, continuarmos aí firmes nessa caminhada na busca do conhecimento, no entendimento dos ensinos dos Espíritos, dos ensinos do Mestre Jesus, sobre a vida, sobre essa presente encarnação. Então que possamos permanecer firmes aí nesse propósito da busca do conhecimento. Conhecimento esse que é tão importante, que retira os véus e que nos proporciona caminhar com mais clareza na nossa encarnação presente. Nada é por acaso. Se aqui estamos, é porque temos oportunidades e possibilidades de melhorias que Deus nos concede a todos. Então, faço votos que a gente possa permanecer unido aí na busca do conhecimento, aprendendo uns com os outros, e que Jesus nos guie, sempre nos proteja e nos ampare, porque só jamais conseguiremos, mas unidos conseguiremos e nos fortaleceremos. Os nossos passos serão mais firmes e assim conseguiremos colher os frutos, plantar, semear e colher os frutos da nossa caminhada. Então vamos perseverar, pessoal, é muito importante. Às vezes as respostas que nós buscamos estão tão próximas de nós e por pequenos percalços e obstáculos acabamos por desistir. Teremos que recomeçar, é uma verdade. Então por que não seguir agora, dar continuidade? Então vamos juntos nessa caminhada e pedir que Deus nos ampare, nos dê força, nos dê coragem e que tenhamos o entendimento do que vem a nós. Pelo amor, pela misericórdia do Pai, do Mestre Jesus e o amparo de amigos queridos, sempre a nos auxiliar, que jamais desistem de nós. Então vamos juntos. Então vamos dar início ao nosso encontro com uma prece, agradecendo a Deus pelo novo recomeço. Estive fora alguns dias, estive de férias, então vamos retomando aí os nossos estudos, né? Só para deixar avisado. Então vamos recomeçar. Então vamos fazer um Pai Nosso, elevar os pensamentos, sentindo a presença amorosa de Jesus, esse amigo, esse nosso querido amigo que sempre nos auxilia e que nos ama incondicionalmente. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novos erros e tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, seguiremos aqui então com o estudo do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Tá, então nós estamos estudando o capítulo 10º em Tarefa Espírita, né? Então esse capítulo ele fala sobre a importância do estudo, né? De entender um pouco essas possibilidades que o trabalho na doutrina nos oferece, tá? Porque nós precisamos lapidar os nossos sentimentos, né? Entender um pouco mais sobre a vida. Então, porque quando nós vamos trabalhando, desenvolvendo essas questões conosco, refletindo os passos que nós estamos dando, então a gente há de se fortalecer e buscar essa fé raciocinada que é muito importante, tá? Então, em tarefa espírita, assim como qualquer outra tarefa da nossa vida, no nosso cotidiano, nós vamos ter
situações boas, agradáveis, mas também, por vez ou outra, pode ocorrer ali obstáculos, tá? Então, o que Emmanuel deixa bem claro para nós é que a gente persevere, né? Que a gente se dedique, a gente busque e que a gente não se estremeça aí perante esses obstáculos, tá? Que eles vão acontecer. Se nós estamos na doutrina, se nós estamos estudando sobre Jesus, né, sobre esses ensinamentos, sobre o amor, né, que é tão importante, isso não significa que nós somos acima de alguém ou então não teremos passar por situações, pelas nossas provas, muito pelo contrário. Aquilo que nós tivermos que vivenciar, vivenciaremos. Porém, o diferencial disso é o quê? É o entendimento que a gente tem, tá, sobre a importância de se fazer uma prece, a importância de se procurar uma ajuda, né? A importância de entender sobre as reencarnações através desses estudos. Então, todas essas situações que nós vamos vivenciando vão nos fortalecendo, tá? Então, essa mensagem é bem clara nesse sentido, tá, pessoal? Então, que a gente permaneça firme aí nesses propósitos, né? E tendo que o mais importante que nós buscamos são os ensinamentos, é o conhecimento, tá? Esse conhecimento que vai nos possibilitar seguir outros tantos caminhos, tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso capítulo, que essa mensagem é tão importante a cada um de nós. Seja na nossa tarefa mediúnica, só para fazer um parênteses rápido, seja na nossa tarefa mediúnica, seja nos trabalhos que a casa nos oferece, porque temos muitas possibilidades, a casa nos oferta, né? Nos oferece muitos trabalhos nesse sentido para a gente entender um pouco sobre o que é esse amor, né? Então seria ali a prática de tudo que a gente estuda, ouve falar nas sessões, que a gente estuda ali nos grupos, tá? As questões da mediunidade, enfim, tudo que a gente vivencia, os trabalhos práticos, eles proporcionam essas situações de nós estarmos ali vivenciando essas experiências, tá? Então vamos lá. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Sempre o mestre, né? Então, para essa tarefa, né, a gente não pode se esquecer do exemplo, né? Que a gente tem que buscar. Nós necessitamos sim de exemplos, né? Nós que ainda estamos caminhando em busca de um equilíbrio, então precisamos sim de um exemplo. E Jesus, ele é o nosso exemplo maior, né? Ele deixou aí, ele não deixou histórias, né? Ele deixou vivências ali, ele não escreveu nada, ele viveu experiências, né? Que essas experiências foram transcritas ali pelos apóstolos e aqueles que os acompanhavam, tá? Então, nós precisamos sim nos exemplificar em Jesus, né? E tudo que ele passou, ele deixou aí um caminho a ser seguido por cada um de nós. Seja dentro do campo das nossas dificuldades, né? De buscar a perseverança, porque Jesus passou por muitas situações, né? Mas ele perseverou até o fim, né? E persevera até hoje em nos auxiliar, enfim, que novas possibilidades aconteçam aqui no nosso planeta, tá? Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores parlamentares identificados com seus princípios, né? Então, se a gente pegar aí as parábolas, né, as vivências de Jesus, a gente vai ver que ele estava ali no trabalho, né? Ele não se excluiu, muito pelo contrário. Ele, através do seu exemplo, de buscar ali o trabalho, de não se acomodar, ele sempre perseverou, né? E ele deixa esse ensinamento muito importante a nós. E na tarefa espírita, né? Ou na tarefa mediúnica, sim, a nossa perseverança também na busca, né? Nas nossas buscas. Ele é alguém que caminha adiante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver, né? Então, é isso, né? O que a gente comentou, né? Então,
vou até comentar mais uma vez aqui, falar que é importante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores, ou seja, que faziam as coisas por ele. Muito pelo contrário, ele ia e ele fazia. Ele punha a mão na massa ali, falar o português ali bem claro, né? Então ele agia, tá? Ele não se omitia. E renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Então, quando ele fala aqui, ó, personalidades reclamando-lhe a paciência, porque ele convivia com todos, mesmo entre os apóstolos, aqueles que o acreditavam, aqueles que não, aqueles que entendiam suas ideias, aqueles que se afeiçoavam às ideias, né? Não só nos apóstolos, mas aqueles que estavam ali junto de Jesus. Outros que não acreditavam, achavam que aquilo era um motivo de graça, enfim, uma coisa que não tinha um significado, né? Então ele lidava com muitas personalidades aqui, né? Atitudes diversas, que nem o Emmanuel diz, né? Mas mesmo assim ele continuou, tá? Então nós lidamos com essas situações, lidamos com aqueles que nos entendem, aqueles que não, aqueles que acham que não há sentido naquilo que buscamos, mas nós temos que buscar em nós mesmos o sentido de tudo que a gente vem aprendendo na doutrina. Faz sentido na nossa vida? Nos auxilia? Nos dá força? E quando nós precisamos, nas dificuldades ou em gratidão sempre, né? Porque a gente aprende que devemos ser gratos em todos os momentos e entender as dificuldades, né? Então isso que é importante, entender as dificuldades, né? E também os bons momentos, entender as duas possibilidades, né? São esses caminhos que os estudos eles nos proporcionam, né? O estudo da doutrina. Então, esses ensinamentos que os Espíritos nos deixaram de Jesus, mas que a gente possa entender ali e buscar um sentido de tudo isso na nossa caminhada. E quando nós fazemos uma reflexão, né, não nos culparmos, né, muito longe disso, mas que nós acreditamos que possa fazer um bem, e quando nós nos esforçamos e temos ali atitudes nesse sentido e vemos que dão frutos ali, que as coisas funcionam de uma forma positiva e melhor para cada um de nós. Isso no nosso íntimo, isso mexe com o nosso íntimo, né? Isso nos dá ali uma força para a gente continuar, tá? E com certeza esse auxílio vem e com certeza a gente consegue entender de uma outra forma a nossa vida e a nossa caminhada. Tá? Então ele lidava com todas essas situações, assim como nós também lidamos, né? Mas mesmo assim, ele perseverava. Então vamos ver aqui no nosso livro aqui. João Batista duvida. Aí o Emmanuel faz algumas elucidações ali de aqueles que estavam ali, que participavam ali do cotidiano de Jesus, né? Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Essa aqui uma lição muito importante, né? De perseverança, né? Então, vendo aí tudo que foi passado, né? Tudo que Jesus enfrentou, mas mesmo assim ele continua, tá? Então, muitas vezes o que a gente precisa, o que nós precisamos, todos nós, né? É simplesmente continuar. Simplesmente continuar. Mesmo que não tenhamos as respostas, mesmo que naquele momento ali as coisas parecem que não tem um porquê, mas que simplesmente a gente continue, porque tudo há de se acalmar, tá? Assim também na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar, né? Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros a oportunidade de aprender ou de auxiliar. Repetir porque
É importante. A gente lida com muitas situações, né? E lembrar de que cada um de nós está no seu momento, né? Cada um de nós tem a sua forma de entendimento, né? Sobre a vida, enfim, sobre a doutrina, sobre as questões da mediunidade, mas vê ali como possibilidades, né? De auxílio, né? Que nem é falado aqui, ou de aprendizado. Tá? Então, a gente pode sempre caminhar nessas duas situações aí. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo. Não te faltarão, contudo, igualmente os que te desafiam a calma, os que zombeiam dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Então, situações e situações, né? Entretanto, se conheces o caminho exato, então, se nós já entendemos o caminho a ser seguido, né? É preciso que ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso que socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso que auxilie os que se debatem nas trevas, né? Então, se nós entendemos essas situações, vamos pôr a mão na charrua, né? Vamos buscar esse trabalho, vamos seguir em frente nessa busca de conhecimento, né? E fortalecer os nossos passos, né? Vamos auxiliar o nosso próximo, se nós entendemos a importância dos ensinamentos, né? O quanto isso nos faz bem, se nós buscamos Jesus, se nós entendemos as parábolas, né? Que falam sobre o amor, sobre olhar o próximo, a prática da caridade, então vamos fazer a nossa parte nesse sentido. Seja no trabalho prático, seja nas nossas vibrações, nas nossas preces, um pensamento no bem, voltado ao bem, voltado ao meu próximo. Então, como diz o Evangelho, né, na passagem da caridade moral e material, há várias formas de se fazer caridade, né, de praticar esse amor. Então, se nós despertamos para esse ideal, nos cabe sim uma atitude no bem. E veremos que estaremos fazendo não só por nós, mas pelo meio em que nós estamos. Isso traz no nosso íntimo uma sensação ali de estarmos construindo o bem dentro de nós e, por consequência, a felicidade, né? E atraindo muitas situações boas para cada um de nós. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem, né? Então, o bem, sempre buscar o bem, atrair o bem, trabalharmos o bem dentro de nós, né? Entendermos. Então, tudo que a gente vivencia na doutrina, a mediunidade é uma oportunidade também de trabalharmos o bem, né? Auxiliar o próximo, praticar essa caridade, vai nos dando força para resolvermos todas as nossas questões que a vida venha nos oferecer. Então, na tarefa espírita, não significa que nós teremos ali sempre caminhos belos, situações tranquilas e fáceis, né? Tudo será ali lindo e maravilhoso. Não. Lidaremos com as nossas necessidades, né? Por vezes de uma forma, por vezes de outra, mas saber que nós não estamos sós, saber que não estamos sendo castigados, saber que temos possibilidades e novas oportunidades, isso sim nos dá força para continuar. Então, perseveremos, acreditemos na nossa vida, aquilo que nós estamos buscando, e vamos seguir aí confiantes, porque Deus nos dá uma oportunidade, um recomeço a todos nós, nas tarefas,
da nossa vida normal, né, da nossa vida prática, da nossa vida no trato ali das questões espirituais, né, na doutrina. Então, depende de nós, né? Depende de nós. Então, vamos seguir aí nossas tarefas, nos possibilitando aí para quem queira, né, participar dos trabalhos, né, da casa, enfim, é muita coisa a se oferecer nesse sentido. Então, vamos seguir aí firmes, tá, pessoal? Então, e uma certeza, né, é o amparo, né, certeza de que Jesus jamais nos abandonará. Então, vamos encerrar por hoje o nosso encontro, agradecer a Deus sempre que nos proporciona essas oportunidades e a Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido, por mais uma vez aqui estarmos juntos, aprendendo uns com os outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, a Jesus. Estejam todos em paz.